Não sei aí onde cada um de vocês moram, mas aqui em São Berlondres está um frio desgramado. E aí a gripe pega, se não bebe uma água, não se hidrata, não rola, né? Vamos ver quem já tá aí com a gente. W Balex, muito bom dia, meu amigo. Depois mandem aí de onde vocês estão, de onde vocês estão, pra gente ver a maior parte do nosso público da onde que é. Interessante, né? A gente ter essa visibilidade. Aqui em São Paulo, né? Aqui, São Bernardo é a região metropolitana. Exatamente agora está 14 graus Celsius. É um frio desgramado. Mas vamos lá falar do que interessa, né? Bom, ontem nós tivemos nos Estados Unidos um fechamento positivo. Ó, o WBX falou, Niterói, chovendo muito e frio agradável. Imagina o frio de vocês aí, viu? No Rio de Janeiro, 20 graus 22 graus é frio. Então a gente teve Nasdaq 0,42 de alta, S&P 0,26 de alta, Dow Jones 0,09 de alta, só o Russell que fechou negativo 0,47. O grande motivador lá fora foram as empresas de inteligência artificial, o fluxo está muito significativo. A gente está vendo várias empresas que, por exemplo, eu vou pegar como o caso da Anthropic, né, que teve um aumento de receita muito grande. Inclusive, ontem ela deu entrada à documentação para o IPO da empresa. E apesar, eu vou falar também da guerra, apesar da guerra ainda estar trazendo muita insegurança dos próximos passos, o fluxo com inteligência artificial tem levado o mercado cada vez mais para cima, né? Então a gente teve aqui a HP que disparou 28% após divulgar o balanço, muito acima das expectativas, e puxou novamente o humor do setor de tecnologia. Em direção oposta, a Alphabet, que é o Google, né, caiu 0,70 no After Hours após anunciar um plano de captação de 80 bilhões de dólares para ampliar sua infraestrutura voltada à inteligência artificial. O mercado reagiu com cautela ao tamanho da operação. O pacote inclui 30 bi em ofertas públicas de ações, 40 via programa de vendas diretas no mercado e outros 10 bi que vão ser aportados pelo bom velhinho Warren Buffett, né? E a gente teve ontem também o fechamento da NVIDIA em 6,25 de alta, que ela lançou o chip da RTX Spark, em parceria com a Microsoft, que também subiu 2,28, para melhorar a experiência de inteligência artificial em laptops, computadores de mesa, competindo com a AMD. A AMD que caiu 1,18 e Intel que subiu 0,32, que também é outra concorrente. Aproveitando a onda, os papéis de Dell, que já tinham subido quase 33% na sexta-feira, avançaram mais 10,70. Oracle subiu 9,9 e HP 8,5. Então, assim, olha o tamanho do aumento de receita que a inteligência artificial nesse momento está dando para algumas empresas, né? É muito, muito significativo. Então, aquele medo que o mercado estava até então de, será que a inteligência artificial vai gerar a receita necessária para pagar esses investimentos? Ele ainda existe de uma certa forma, né? Mas já começa a arrefecer uma vez que a gente está vendo, por exemplo, no caso da Anthropic, um aumento de receita bem grande. Então, isso tudo está levando o setor como um todo. E assim, pessoal, quem tiver a chance, estejam expostos aí a essas empresas, né? Tenham essas empresas em carteira, porque faz muito sentido, tá? E aí, falando ainda sobre ontem, a gente teve aqui um fechamento para o dólar negativo negativo 0,24 e no índice negativo 1,09. Essa questão aqui no Brasil, a gente não tem exposição em inteligência artificial, né? Não tem um setor significativo para poder ganhar esse ímpeto que estava ganhando lá fora. Por outro lado, o que restou aqui para a gente? Sofreu um pouco ainda mais o impacto com a incerteza em relação à guerra, né? E além disso, a gente teve um Focus que mostrou algumas expectativas ruins também,
e aí o conjunto dessas informações trouxe a nossa bolsa um pouco mais para baixo. O dólar acabou fechando quase no zero, né? 0 a 0, né? 0,24 aí de queda. E é isso. Vamos falar um pouquinho sobre a guerra, né? Deixa eu voltar aqui minha tela. César Meija, muito bom dia, César. Zaira Alves, muito bom dia. Antes da gente continuar, já vou pedir para vocês. Deem um like na nossa live, encaminhem para os grupos que vocês participam, para que mais pessoas consigam ter acesso aqui a essa informação gratuita que a gente disponibiliza. Beleza? Bom, o dia começou com forte deterioração no cenário após o Irã suspender as comunicações com os Estados Unidos em protesto contra a ofensiva de Israel no Líbano e ameaçar endurecer o bloqueio do Estreito de Hormuz. Ao longo da tarde, porém, Trump tentou reconstruir a percepção de controle, afirmando que conversou com Benjamin Netanyahu e com representantes ligados ao Hezbollah para evitar uma escalada imediata em Beirute. O petróleo perdeu força após superar os $97, mas seguiu perto das máximas do dia. Ainda fechou em alta, com alta acima de 4%. A nova escalada começou após Israel ampliar as operações no sul do Líbano no final de semana, assumindo o controle operacional na região de Belfort e ameaçando atingir subúrbios de Beirute, caso os ataques do Hezbollah continuem. O Irã reagiu elevando o tom das advertências contra Israel e afirmando que a paciência militar tem limites. A Guarda Revolucionária também confirmou um ataque contra um navio com bandeira do Panamá no Mar de Omã, em retaliação às ações americanas na região. Ao longo do dia, Trump passou a tentar evitar que o mercado comprasse um cenário de ruptura total das negociações. Em diferentes declarações, afirmou que não se importa se houver silêncio temporário nas conversas de Teherã, mas também disse que as negociações entre Washington e Teherã continuam em ritmo acelerado. Mais tarde afirmou ter pedido a Netanyahu que evitasse uma grande ofensiva em Beirute e disse que representantes ligados ao Hezbollah concordaram em interromper os ataques contra Israel. A sinalização da Casa Branca ajudou a aliviar parcialmente os ativos globais, mas sem eliminar a percepção de risco. Entretanto, o próprio Netanyahu afirmou, depois da conversa com o Trump, que Israel continuará operando no sul do Líbano e poderá voltar a atacar Beirute, caso o Hezbollah mantenha ofensivas contra as cidades israelenses. A Bloomberg destacou que as versões contraditórias entre Trump e Netanyahu reforçaram a percepção de um cessar-fogo extremamente frágil e de uma negociação ainda distante de uma solução definitiva. O Irã insiste que qualquer acordo mais amplo com Washington precisa incluir o fim das operações israelenses no Líbano, enquanto o governo americano tenta evitar que a crise energética provoque uma disparada de inflação global. O mercado também voltou a considerar o risco de uma interrupção prolongada no fluxo de petróleo, após especialistas ouvidos pela OPEP+ alertarem que os efeitos sobre a oferta podem durar até o final do ano, mesmo que um cenário de reabertura relativamente rápida de Hormuz ocorra, né? Nos Estados Unidos, refinarias operam perto das capacidades máximas e vêm adiando manutenções para aproveitar a forte demanda. Então vamos resumir aqui. No final de semana, a gente teve o Hezbollah atacando, fazendo alguns ataques contra Israel. Israel foi lá e começou uma ofensiva mais forte. Aí, ontem, o Irã foi lá e falou, já que vocês estão atacando o Hezbollah, eu vou pausar minha comunicação de negociação com os Estados Unidos. Aí o Trump viu isso e falou assim, quer saber? Que se dane também, pra gente pouco importa. Aí ele pegou, voltou atrás, porque, veja bem, ele quer de fato que essa negociação ocorra, né, que realmente acabe com o acordo, e falou assim, não, eu já conversei com o Netanyahu, vocês conversam aí com o Hezbollah e a gente vai fazer um meio termo aqui. Beleza. Aí, depois disso, a gente teve
o mercado reagindo a essas falas dele, né, positivamente. Mas os estragos, mesmo como a gente acabou de comentar aqui, né, mesmo que e eu já falei isso aqui outras vezes também, mesmo que o Hormuz seja reaberta hoje, a gente vai ter ainda vários estragos aí até o final do ano no nível de inflação. Então, basicamente, foi esse o ponto. E aí o mercado está olhando mais para a questão, vendo isso mais como um ruído, olhando mais para a questão de inteligência artificial, na aposta de que realmente isso a gente está passando por um momento muito transformador da humanidade como um todo, né? Voltado para a inteligência artificial. E aí a gente tem só para a gente terminar aqui e já começar a falar do panorama, a gente teve também os Estados Unidos anunciando que vão derrubar as tarifas em relação a equipamentos de agrícolas, como colheitadeiras e ceifadeiras, para aliviar os custos de produtores e fabricantes americanos. Vai cair de 25% para 15% a partir de 8 de junho e vai permanecer nesse patamar até 2027. Por que eles estão fazendo isso? Porque o custo desse tipo de produto também está sendo impactado por conta da inflação. Então é uma forma deles interferirem, né, e ajudarem aí o setor. Beleza? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Zaira, aqui no litoral norte, Bahia, muitas chuvas, frio. Tô te falando, ó. Carioca falando que tá frio, deve estar uns 22 graus. A Zaira lá da Bahia, frio, pode falar, deve estar isso aí também, uns 22. Falem aí quanto tá. Vocês estarem falando nessas regiões que tá frio, o frio de vocês é nossa temperatura boa. Bom, agora falando um pouquinho sobre os fechamentos, né, durante a madrugada. Xangai subiu 0,43, Hang Seng 2,52, Nikkei caiu 0,30, Kospi 0,15 de alta e S&P australiano 0,06. Vamos dar uma lida aqui em relação ao fechamento da Ásia. Bolsas asiáticas fecham em alta, com o Hang Seng puxado pela BYD. Nikkei realiza lucros após recordes históricos. As bolsas asiáticas lideram com sinais contraditórios sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã e receberam um impulso positivo de Wall Street, que atingiu recordes históricos durante a noite devido à persistente força das ações de semicondutores. A notícia de que Teherã havia interrompido a comunicação com os Estados Unidos pesou, mas Trump afirmou que as negociações continuavam. Nikkei caiu 0,30 e o Kospi fechou 0,15 de alta, longe das máximas históricas. Empresas de semicondutores e techs, que impulsionaram boa parte dos ganhos recentes, representaram a maior ponderação dos índices. Em particular, semicondutores realizaram lucros após valorização expressiva em maio. O Hang Seng teve o melhor desempenho da sessão, com o BYD registrando o primeiro aumento mensal nas vendas em 8 meses. Então, basicamente, os pontos que a gente comentou. Ó, saiu uma notícia agora cedo, né? O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, afirma que a Marvell Technologies é a próxima empresa de $1 trilhão. Vamos já ver se ela... Eu não sei se essa empresa tá aqui. Depois eu vou tentar levantar aqui para vocês. Ações da Marvell Technology disparam 25,88% no pré-market em Nova York, após comentários de Wang. Europa. Vamos dar uma olhadinha. Calendário econômico nós não tivemos em relação à Ásia. Vamos dar uma olhadinha em relação à Europa. Se teve algum relevante, né? Índice de preço ao consumidor vem em linha no bloco europeu e só. Eurostoxx nesse momento 1,10 de alta, índice inglês 0,29 de alta, o índice alemão 0,80, índice francês 0,73, índice espanhol 0,84 e índice italiano 1,19 de alta. Bolsas europeias sobem, observando se negociações no Irã se sustentam. As bolsas da Europa operam em alta nesta terça-feira, avaliando
se as falas de Trump sobre a continuidade nas negociações com o Irã para um cessar-fogo se sustentam. O presidente norte-americano afirmou ter persuadido Israel e Hezbollah a reduzirem conflitos, como a gente falou um pouquinho antes, né? Um dia depois de o Irã romper conversas diplomáticas devido ao ataque ao Líbano. Também no radar, o Comitê do Parlamento Europeu aprovou remoção de taxas da União Europeia sobre os produtos dos Estados Unidos para honrar acordo comercial que evita a escalada tarifária. Ainda no cenário regional, a elevação da inflação na zona do euro acima do esperado reforça previsões do aumento de juros do Banco Central Europeu na próxima semana. Veio o índice de preço ao consumidor, ele veio em linha com o esperado, mas ele veio maior do que o anterior era 3. Não sei se eles já vão pensar em subir, né? Mas, como está sendo dito, a elevação da inflação na zona do euro acima do esperado reforça previsões de aumento dos juros, mas não sei se já é para tanto, né? Nem os Estados Unidos está prevendo fazer aumento agora, né? Existe a expectativa, como a gente tem visto aí na Fed Watch, mas não para agora exatamente, mas vamos ver. Trump propõe tarifa punitiva de 25% sobre produtos brasileiros após investigação. Ah, olha aqui, ó. Isso aqui é importante para o Brasil, hein? Eu sei que a gente está falando de Europa, mas tá na sequência aqui, ó. Trump propõe tarifa punitiva de 25% sobre produtos brasileiros após a investigação da seção 301. Isso aqui já é um sinal ruim para a abertura de Brasil, tá? Isso aqui pode soar muito ruim na abertura de Brasil. E a gente já tinha visto ontem o Dário Durigan, numa entrevista, falando sobre a expectativa ruim, né, de que realmente isso acontecesse. Então, a gente pode estar aí diante disso aí, tá? Estados Unidos. Políticas e práticas adotadas pelo Brasil prejudicam o comércio americano, diz comunicado divulgado no site da agência americana responsável pelo comércio exterior do Brasil. Quer dizer, do país. Trump e eu tivemos diversas reuniões construtivas com o presidente Lula e sua equipe ministerial, e esses contatos se intensificaram nas últimas semanas, afirmou o embaixador Jameson Greer. Continuamos tendo divergências substanciais quanto à solução das questões identificadas como investigação. Espero dar continuidade ao diálogo antes do prazo legal de 15 de julho. Pessoal, a questão é, os caras provavelmente vão, ou eles estão ameaçando para negociar, ou eles vão colocar aí essa tarifa em cima de Brasil. Acredito que isso possa ter, vamos ver a abertura, né? Um impacto negativo aí na abertura. A Zaira falou 24 graus. 24 graus aqui é verão. Não é para tanto, mas 24 é quente aqui. Para vocês, 24 é frio? Gerson Moscardo, bom dia, muito bom dia. Bom, voltando aqui. Como a gente viu, Europa segue positiva, nenhum motivador em específico, diferente do que a gente havia já comentado. E o índice de preço ao consumidor, que veio acima do esperado, pode reforçar aí não acredito já de cara um aumento de juros, mas reforça essa direção aí no médio e longo prazo, certo? Futuro das ações americanas, tirando o setor de semicondutores, o resto está mais negativo. Microsoft caindo 2,41, Google caindo 2,57, Amazon caindo 1,44. Por outro lado, a gente tem Tesla 0,31 de alta, Meta 0,66, Nvidia 1,39. Setores aí mais positivos estão voltados para semicondutores. De uma forma geral, semicondutores aqui também, tudo mais positivo. Futuro das bolsas nesse momento praticamente no 0 a 0, né? Nasdaq 0,05 de queda, S&P 0,19 de queda, Dow Jones 0,43 de queda, Russell 0,10 de queda. O dólar nesse momento, o DX 0,11 de queda, o dólar frente ao euro caindo 0,16, frente ao iene caindo subindo, né, 0,05, frente à libra caindo 0,14,
frente ao dólar canadense 0,01 de alta, frente à coroa sueca 0,07 de queda e frente ao franco suíço 0,19 de queda, mostrando aí total estabilidade, praticamente no 0 a 0. Emergentes, o dólar subindo frente ao peso, caindo frente ao peso mexicano 0,35, frente ao dólar australiano caindo 0,30, frente à lira turca 0,07 de alta, frente à rupa indiana subindo 0,28, frente ao yuan caindo 0,03, frente ao rand sul-africano caindo 0,65, frente ao rublo russo subindo 1,20. Então, também a gente tem alguns positivos, outros negativos. Se não fosse essa questão aqui das tarifas, eu diria até que a gente poderia ter uma abertura um pouco mais positiva. Desculpa, negativa para o dólar, né? Considerando o peso mexicano, mas depois disso aqui eu já estou acreditando num cenário mais positivo para o dólar, tá? Vamos ver como que vai ser. Treasuries caindo de 2 até o de 30, o de 2, 0,81, de 10, 1,03 e o de 30, 0,80. Petróleo também caindo, o WTI 1,11 de queda e o Brent 1,13 de queda, mas tudo ali mais perto dos $90, né? Vamos dar uma lida sobre o petróleo. Petróleo cai após Trump dizer que negociações com o Irã continuam. Os preços de petróleo recuam nessa terça-feira, reduzindo ganhos acentuados na sessão anterior, depois de que Trump afirmar que as negociações com o Irã continuam em andamento. A uma rede de TV, o presidente norte-americano disse esperar um acordo na próxima semana para estender o cessar-fogo e reabrir o Estreito de Hormuz. As falas seguram os ânimos do mercado, que ficou temeroso com as notícias de que o Irã rompeu conversas diplomáticas após recentes ataques de Israel e Líbano. Nenhuma novidade do que a gente já havia falado. Ouro subindo 1,19 e o minério de ferro fechou positivo 0,77, também sem nenhuma novidade. Criptoativos nesse momento, Bitcoin caindo 3,96, Ethereum 0,06 de alta, Cardano 2,91 de queda, Solana 2,13 de queda, Tether 0,04 de queda e XRP 3,01 de queda. De uma maneira geral, os criptoativos estão caindo. Não vi nada em específico aqui que corroborasse com essa queda, mas estão mais negativos no dia de hoje. O VIX subindo 0,75, corrobora com um cenário mais negativo para a Bolsa, mas, de novo, tudo dentro do 0 a 0, né? A gente está vendo o VIX dentro de uma certa estabilidade, o futuro das bolsas também, tirando a Europa que está mais positiva, o dólar também estável, os treasuries estão caindo um pouco mais, então, assim, não tem nenhum direcionamento no mercado nesse momento, tá? Então, vamos ter um pouco mais de cautela. E em relação ao calendário econômico, nós temos apenas às 11 horas da manhã a oferta de empregos de outros, que tem como expectativa vir, segundo o que está aqui, né? Eu li que era um pouquinho mais baixo do que o anterior, mas segundo o que está aqui, está praticamente em linha, né? 6,866 foi o anterior, 6,860. De qualquer maneira, também não consigo ver tanta força para movimentar. O que eu acho é o seguinte, a gente está vendo ainda uma aposta significativa em relação à inteligência artificial. Questões de guerra continuam aí sem uma certeza, né, sem uma convicção maior. Então, caso esses dados venham positivos, o que seria um dado positivo? Ofertas de empregos vindo acima do esperado, o fluxo com inteligência artificial pode ganhar força e a gente vê altas de novo. Porém, quando a gente fala de ofertas de empregos, a gente entra naquela outra discussão, né? Onde a gente estava vendo uma desaceleração no emprego de maneira geral por conta da troca de tipo de trabalho. Então, vamos ter que acompanhar. Difícil, não está claro exatamente como o mercado vai interpretar aí essa questão. Acho que a gente pode ter um pouquinho mais de cautela e interpretar com um pouco mais de cuidado essas informações. Beleza?
Vamos acompanhar um pouquinho aqui a abertura. Acabei nem falando do, do diário do trader, mas eu queria acompanhar aqui essa abertura para a gente entender se realmente vai ter um impacto negativo, considerando essa notícia sobre as tarifas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Renata, bom dia, pessoal. Muito bom dia. Não, o dólar abriu em queda, né? Queda aí de 0,10 em média. E o índice vai abrir aparentemente com uma leve alta. Então, isso significa que ainda não tá sendo precificada essa questão das tarifas, tá? Pode mudar? Pode, né? Mas não é o que está acontecendo nesse momento. Dólar aí na mínima do dia anterior. Índice ainda em leilão, né? Os DIs abriram majoritariamente em queda. O 27,014, o 29,011, o 31 0,04 e 33 0,04 também de queda. O índice segue em leilão. Mas aparentemente estamos seguindo. Acabou de abrir aqui o índice, 0,20 de alta, né? Estamos aí um pouco mais correlacionados com o câmbio lá fora, tá? Os DIs acelerando aí a queda, o 27,025, 28,028, 31,021 e o 33, 0,07.
Aqui no 36 a gente pode ver alguma paradinha, né? Por ser 0,5%. Vamos acompanhar. Nada como entrar numa operação assim, já logo no comecinho, para dar uma esquentada no frio, né? É cenário claramente mais negativo aí. Negativo para o dólar, né? E positivo para a bolsa. Fala, Robert. Me ouve? Me ouve aí? E aí, meu querido, tudo beleza? Tudo beleza, e contigo? Tá me ouvindo aí? Ah, tá desligado aqui. Estou te ouvindo. Beleza, tu tá me Oi? Te ouço ouvindo? perfeitamente. Show, show de bola. E essa abertura desse mercado, vai para cima, vai para baixo, vai para onde, Fernando? Vai pro lado. Cara,
Eu até achei que poderia ter algum reflexo negativo, essa notícia que eu li um pouco mais cedo sobre o anúncio de uma possível tarifa em relação ao Brasil, né? Pelo USTR, mas não foi isso que a gente viu, né? A abertura aí tá correlacionada com o que a gente viu lá fora, do dólar mais negativo frente ao peso mexicano, aqui também abriu mais negativo, e o índice mais positivo também. Então, lógico, dentro de uma certa lateralidade, quando a gente faz uma visão um pouco mais gráfica, né? Não tem um direcionamento claro, não tem um motivador em específico. Ontem a gente até teve uma queda muito voltada aí pelas expectativas do Focus, que vieram um pouco piores do que o esperado, mas nesse momento especificamente, a abertura foi um pouco mais positiva. Vamos ver se vai se sustentar durante o dia ou se a gente vai ter uma retomada aí nesse lado mais negativo. O problema é que o único fator positivo que tem lá fora, que é a inteligência artificial, a gente não tem aqui exposição, né? Quando a gente fala do setor de ações. Então fica mais difícil da gente conseguir surfar isso. E aí, quando a gente olha para a guerra, ainda mesmo cenário, um pouco mais sem direcionamento, não tem uma clareza de quais vão ser os próximos passos, né? Pelo contrário, é muito mais ruim do que positivo, né? Como a gente viu ontem aí. Então, vamos ter que aguardar, ter um pouquinho mais de paciência. Então, cara, é isso, velho. Ainda naquele cenário de indeciso das coisas que estão para acontecer, e a gente ainda não tem a certeza, né, do que vai, né, como isso vai agir. Sim. Eu ouvi falar do tarifaço, né, que o Trump anunciou, né? Não sei se já entrou em vigor, ainda, né? Não, ainda não. Acho que era uma intenção. A última notícia que eu vi era uma intenção. Por isso que o mercado não está reagindo tão negativamente, né? Acho que se já tivesse sido anunciado, talvez poderia ter um reflexo mais forte aí no mercado. É. Isso e surpreendeu essa abertura aí de alta, viu? É, mais Desse preço. positiva aí na Mas abertura. seguimos, né? É isso aí. Então é isso, meu amigo. Um ótimo dia para você, para todos aí que nos acompanham e amanhã Surpreendeu mesmo. estamos de volta às 8h30. Beleza? Abraço, pessoal, para todos. Valeu, Fernando. Um abraço, meu irmão. Tamo juntos. Fala, meus traders.